Saudações da nossa parte a todos vocês, meus amados e queridos irmãos, ouvintes desse canal, povo que gosta de ler e meditar na palavra de Deus. Então, nesse momento, a gente com alegria convida para mais uma vez a gente fazer isso. Ler e meditar a palavra de Deus, mas pedir sabedoria a Deus em oração, como a gente sempre faz. E dizer a vocês que só Deus tem essa sabedoria para nos dar. A verdadeira sabedoria vem do alto, do Pai das luzes, do mais alto e sublime trono desse Deus único, Criador de todas as coisas. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai de todos nós, os salvos em Cristo. E isto é misericórdia de Deus e graça de Deus, para que nenhum homem venha se vangloriar, mas que dê glória a Deus e seja grato a Deus, hoje e eternamente. Amém. A gente convida vocês, antes a oração, dizer assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo que estás no céu. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Pai. Pai Santo, em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor se faz presente conosco, através de seu Santo Espírito. Seu Santo Espírito que já habita no meio de seu povo, nós como igreja sua. Continua conosco, Pai, nos dando sabedoria, a sua igreja, que é o corpo de Cristo que ele constituiu aqui na terra. E nos prometeu esse Consolador amado, o Espírito Santo da verdade, para que nos instrua com a verdade. Pai Santo, faz a gente te conhecer através de sua palavra. Fala conosco, Pai. Tudo nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa todos nós que estamos lendo a sua palavra aqui e todos aqueles que estão ouvindo essa palavra e meditando conosco através desse canal de comunicação. Continua abençoando todos os canais de comunicação. Todos os canais de comunicações, ó Pai, sirva para teu povo, expandir a sua palavra, pregar o teu evangelho, como assim o teu Filho amado Jesus Cristo nos ordenou, que a gente pregue para toda criatura. Quem crê e for batizado, salvo está, e quem não crê está condenado. Mas, Pai, ilumina que a sua palavra seja expandida através desses canais de comunicações. Em nome de Jesus, ó Senhor. Ó Deus querido e Pai de todos nós em Cristo, nós tudo te pedimos e tudo te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos queridos, a gente convida vocês para a gente fazer uma meditação na palavra de Deus, que hoje está escrito na primeira epístola que o apóstolo João escreveu. Primeira epístola de João, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 27. Diz assim, título da leitura: Os anticristos, aqueles que são contrários a Cristo. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficassem manifestos que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o anticristo, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês,
também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele como também ela, a unção que ele vos deu, ensina a todos vocês. Meus irmãos amados, como toda palavra de Deus é digna de aceitação, poderosa para salvar, a saber, todos os que creem e obedecem a palavra de Deus. Aqui o apóstolo João, escrevendo, ele fala nos anticristos, que é antigo. Naquela época já surgia um anticristo, já existiam os anticristos. E o anticristo, os anticristos, ele sai do meio do trigo. Ele não é trigo, ele é joio, mas está misturado por enquanto. Os cabritos ainda estão juntos com as ovelhas, porque só Jesus tem esse poder no dia da vinda dele, tanto de separar o trigo para levar para a glória, e o joio, ele juntar em feixe, ser lançado no fogo e destruí-lo, só Jesus tem esse poder, como também separar as ovelhas dos cabritos. As ovelhas é o povo de Deus, como o trigo é o povo de Deus nas parábolas. As ovelhas Jesus vai separar no dia da sua vinda e levar para a glória. Mas os cabritos ele vai dizer: apartem-se de mim, e vai ocupar o lugar que para vós está preparados. Porque eles não tiveram temor de Deus, eles não tiveram o amor ao próximo. Eles viveram em benefícios próprios, como Jesus diz que vai dizer aos cabritos: eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu tive nu e vocês não me vestiram, eu precisei de tantas coisas e vocês não chegaram juntos. E os cabritos vai dizer: Senhor, quando foi que te vimos faltando tanta coisa e não chegamos juntos, não te acudimos? Ele diz: todas as vezes que vocês deixaram de fazer o bem por amor a mim, a todos aqueles pequeninos que eram meus, e vocês deixaram de fazer o bem a eles, foi a mim que vocês deixaram de fazer. E ele vai dizer aos obedientes à palavra de Deus, aqueles que ouviram amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Eles amavam o próximo. As ovelhas amam. E vai dizer às ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, ocupar o lugar que está preparado para vós, porque foram obedientes ao Senhor no amor ao próximo. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Isso ele vai dizer às ovelhas, o povo dele. Eu tive nu e vocês me vestiram. Eu tive carente e vocês me acudiram. E as ovelhas vai dizer: Senhor, quando te vimos necessitados e chegamos juntos e te acudimos? Ele diz: todas as vezes que vocês fizeram o bem aos meus pequeninos por amor a mim, foi a mim que me fizestes. Então aqui o apóstolo João fala sobre os anticristos que negam o Pai através do Filho. Porque quem nega o Filho Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, aqueles que permanecem na incredulidade dos ensinamentos de Jesus, eles estão negando a Jesus e negando ao Pai. Porque o Pai e o Filho é uma unidade, é um. De Deus enviou a sua palavra em Cristo Jesus, palavra esta que se fez carne em Cristo, e depois que ele nasceu, essa palavra estava no mundo e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria, para que todo que nele crê, todo que no verbo de Deus criou, na palavra de Deus crê, que veio através de Jesus Cristo, seja salvo. Porque esses que crê na palavra e obedece, abraça o Filho. E quem ama o Filho, ama o Pai.
quem obedece à palavra de Deus que se fez carne em Cristo, e tanto está de acordo com o Filho, como está de acordo com o Pai. E essa unidade, o Pai e o Filho, habita no meio do seu povo que crê e obedece os ensinamentos de Jesus. E os anticristos, eles estão no meio da plantação do trigo. Eles são joios, mas estão no meio, estão juntos. Mesmo eles sendo joio, filhos do malignos, desobedientes à palavra de Deus, eles não têm ouvidos para ouvir, mas esses são os anticristos que não ouvem a palavra de Deus. E ouvem, mas pretendem dar crédito às doutrinas e preceitos dos homens. E negam a palavra de Deus para dar crédito aos ensinamentos de homens. Esses aí são os anticristos, porque negam o Filho. E negando o Filho, nega o Pai. Porque o Pai é a palavra de Deus que se fez carne em Cristo, depois que ele nasceu. E a Bíblia diz, quando a Bíblia diz que aquele que confessa Jesus Cristo vindo em carne, ele é filho de Deus, tem a unção de Deus, esse Espírito vem de Deus. Todo aquele que confessar que Jesus veio em carne. Mas como muitos querem dizer que Jesus, ele não sabe distinguir as duas naturezas de Jesus, para poder dizer que Jesus teve uma mãe, e Jesus vai dizer que muitos vão chegar lá enganados. Jesus Cristo como Deus não teve mãe, Jesus Cristo como ser humano teve mãe. Aí eles não querem distinguir as duas naturezas, a natureza divina de Jesus, que sempre existiu, desde o princípio como palavra de Deus, e Deus não tem mãe. Jesus Cristo como palavra de Deus, eu já falei aqui por diversas vezes, ele não tem genealogia, Deus não tem genealogia. A palavra de Deus é antes de tudo. Ora, a palavra de Deus foi quem criou todas as coisas. A palavra de Deus é antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Quando o Espírito Santo gerou o ser humano, Jesus Cristo, a palavra de Deus já existia na glória. E essa palavra só se fez carne quando Jesus nasceu, que começou a falar as primeiras palavras, para não dar essa liberdade mentirosa de dizer que Deus tem mãe. Então muitos vão chegar lá procurando uma mãe de Deus e não vai encontrar. Jesus disse que muitos vão chegar enganados e vão dizer: Senhor, não expulsamos demônios em teu nome. Muitas vezes foi pedindo em nome de santo fulano de tal, em santo Beltrano. Não fizemos isso, não fizemos aquilo em teu nome. Aí Jesus vai dizer: em meu nome não. Eu nem vos conheço. Afastai-vos de mim. Sai de minha presença. Vai ocupar o lugar que está preparado para vós e o diabo e os seus anjos. Porque esses foram que deixaram de crer no Filho, e deixando de crer no Filho, que é a palavra de Deus que se fez carne nele, deixa de crer em Deus. Porque quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Quem rejeita a palavra de Deus para dar crédito às doutrinas e preceitos de homens, ensinamentos de homens que nunca foram ao céu para saber. Como Jesus mesmo diz lá em João capítulo 3, ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que ele lá desceu. Jesus é o Verbo de Deus que veio ao mundo. Mas como ser humano, Jesus teve que se esvaziar como Deus para poder, quando ele nascer, a palavra de Deus se fazer carne nele. Tudo que Jesus falava, não falava dele mesmo, mas falava do Pai que estava nele, a palavra de Deus. Mas Deus nunca foi gerado em ventre humano, porque Deus não tem genealogia. Deus não tem pai, não tem mãe. Deus não tem início de dias nem fim de vida. Estou sendo muito repetitivo para que assim fique um aprendizado em nossas mentes com a autorização de Deus. Melquisedeque veio tipificando Jesus Cristo como Filho de Deus ainda na época de Abraão, muito antes da lei. E Melquisedeque veio desta forma como Cristo, Filho de Deus.
sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem início de dias e sem fim de vida. Assim é Deus, assim é Jesus Cristo, como Deus, como ser humano. Jesus Cristo teve uma genealogia, mas muitos vão chegar lá procurando uma mãe de Deus sem ter, porque aprenderam com os homens. Não tem respaldo bíblico, minha gente. Procure de Gênesis e Apocalipse. Jesus, a palavra de Deus para vir ao mundo, Jesus, para assumir a sua forma humana, nascer como homem, ele teve que se esvaziar como Deus. Mesmo Jesus subexistindo como Deus, ele se esvaziou como Deus para assumir a sua forma humana. E como homem ele nasceu, e como homem ele viveu obediente em tudo ao Pai até a morte. Como homem ele morreu como Cordeiro de Deus, mas ressuscitou com o poder de Deus. Ele ressuscitou como o poder de Deus. E muitos vão chegar lá enganados, como Jesus vai dizer: Senhor, Senhor, não fiz isso em seu nome? Senhor, Senhor, não vivi adorando sua mãe? Ele vai dizer: minha mãe? Foi minha mãe lá na terra. Aqui, ele não vai nem ter muita conversa. Ele vai só dizer: afastai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade, deixaram de dar ouvidos à palavra de Deus, para dar ouvidos a ensinamentos de homens que são contrários à palavra de Deus. A palavra de Deus diz dessa forma, explica as duas naturezas de Cristo. Jesus Cristo, como Deus, existiu desde o princípio. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade, como está registrado lá em Isaías. E Deus ia nos dar um filho, se nos deu. Né? Um filho se nos deu. Ele nasceu de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo como ser humano. As promessas de Deus se cumpriram quando Jesus nasceu. Jesus nasceu de uma virgem, a virgem concebeu, a virgem deu à luz, as promessas de Deus se cumpriram. E o casamento abençoado por Deus, de José com Maria, que eles já iam casarem antes, já estavam noivos, mas não tinham coabitado juntos ainda. Veja a sabedoria de Deus como é infinita, para mostrar que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Eles não tinham coabitado juntos quando Maria se fez grávida pelo Espírito Santo. José percebeu e ficou meio desconfiado, estava planejando em secretamente deixar Maria sem difamá-la. O anjo do Senhor veio enviado por Deus e dá uma mensagem a ele em sonho. Diz: pode levar Maria para casa, José, filho de Davi, porque o que nela está é obra do Espírito Santo. José não podia ter relações sexuais com Maria até que Jesus nascesse. Como ele não teve, até que Jesus nascesse. Para que se cumprisse as escrituras, que Jesus tinha que ser filho de uma virgem, a virgem ia conceber, ia dar à luz um filho, e a virgem concebeu virgem de Jesus, ela deu à luz de Jesus. Quando Jesus nasceu, a palavra de Deus disse que José, ao despertar no sono, levou Maria para casa, mas não teve relação com ela até que Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, as promessas de Deus se cumpriram. E o casamento de Jesus, de Maria com José, 100% abençoado por Deus, autorizados, ele gerar mais famílias dentre eles dois, 100% autorizados por Deus, porque o casamento é santo. Quando Deus criou o homem, ele disse: não é bom que o homem viva só, e criou a mulher para ser uma disjuntora do homem, e crescer, formar famílias, filhos. Mas o casamento de um homem com uma mulher é criação de Deus. Tudo que tem na palavra de Deus está autorizado por Deus, não é pecado. E as profecias já dizia, através dos santos apóstolos, Paulo escrevendo a Timóteo, diz que para o final dos tempos, muitos iam querer ser contrário às coisas que Deus proibia, as coisas que Deus autorizou, como o casamento, que é abençoado por Deus, como os alimentos que Deus deu, e aquilo que a gente ora. Não existe alimento impuro hoje na nova aliança.
Porque Jesus diz que o que entra pela boca não polui o homem, porque sai por um lugar escuso. Mas o que polui o homem é as imundícias que está no pensamento dele, no seu interior. No momento em que ele morre, essa velha criatura, e nasce o novo homem, rios de água viva fluem no seu ventre. O Espírito Santo começa a habitar dentro dele, e dentro dele ele faz uma limpeza geral. E os seus pecados são perdoados através do arrependimento que Deus dá, e é perdoado e lavados e remidos no sangue de Cristo. E pode se alimentar de tudo, ore, e que todo alimento é bênção de Deus, entra pela boca e não polui o ser humano espiritual. O casamento é santo. Quiseram até os dias de hoje, ainda tem pessoas aí, que eu estava, e já aconteceu com muitos pregadores, pregando em praça pública, e pessoas vêm, não entendem a mensagem de Deus, o linguajar de Deus, vem e diz: por que é que vocês desonram Maria? Eu disse: eu desonrei Maria em quê, meu irmão? Maria é tudo que a Bíblia diz, Maria é tudo que ela confessou, cheia do Espírito Santo, é uma bem-aventurada, Maria é uma cheia de graça, Maria reconheceu Deus como o Senhor dela, Deus dela e Salvador dela, do jeito que Davi reconheceu o Senhor como o Senhor dele. Porém, como ser humano, Jesus foi descendente de Davi, mas como Deus, Jesus é Senhor e Criador de Davi, Pai de Davi, Salvador de Davi. Não tem diferença de Maria. Jesus, como ser humano, filho de Maria, teve uma genealogia, gerado pelo Espírito Santo, o único filho de Maria gerado pelo Espírito Santo, mas ele como primogênito de Maria. Depois, os outros irmãos de Jesus, filho de José e Maria, foram abençoados por Deus. José e Maria, ela foi uma senhora bem casada, abençoada por Deus. Ele foi um senhor abençoado, bem casado. É bom frisar, senhora segundo a carne e o sangue. E ele, José, um senhor segundo a carne e o sangue, porque nós não temos uma senhora espiritualmente falando, porque a Bíblia não relata. E aqueles que acreditam nas doutrinas dos homens e diz que nós temos uma Nossa Senhora, vai chegar lá enganado, procurando a Nossa Senhora. A Bíblia diz que nós temos um só Senhor, um só Deus, um só Espírito, e que a carne e o sangue não vai herdar o reino dos céus. Tanto homens como mulheres obedientes a Deus aqui na terra, nascidos de novo pela água e pelo Espírito, vão ressuscitar no dia da vinda de Cristo, com corpos iguais, corpos espirituais, e não vai haver diferença de sexo, porque Jesus diz que lá na ressurreição dos que hão de ressuscitar para a vida eterna, nem se casam, nem se dão em casamento, mas são iguais aos anjos de Deus no céu. Vão receber corpos angelicais. Tanto os homens obedientes a Deus, como as mulheres que nasceram de novo também. Lá não vai ter diferença de sexo masculino e feminino. Vão procurar uma senhora lá enganado pelas doutrinas e preceitos de homens que são contrários à palavra de Deus. Em nome de Jesus a gente pede, dê ouvidos à palavra de Deus, porque homem nenhum, somente Jesus Cristo homem, ele desceu do céu e ele subiu ao céu. Até o presente momento. Mas vai acontecer a ressurreição. Os que praticaram o bem, foram obedientes a Deus, vão ressuscitarem para a glória, em corpos incorruptíveis, transformados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E não vai haver diferença entre homens e mulheres, tanto homens como mulheres aqui na terra. Na ressurreição, vamos ter corpos iguais aos anjos, onde não se casam nem se dão em casamento, porque não há diferença de sexo. Mas vamos ser iguais aos anjos de Deus no céu, para louvar e glorificar o Senhor eternamente. Muitos vão chegar enganados lá, porque Jesus diz que o enganador desse mundo, o mentiroso, o diabo, que é o maior adversário de Deus, ele já foi derrubado lá da glória, porque queria ser mais do que Deus, e não é. Nunca houve ninguém, nenhum Deus maior do que esse Deus único. Acima de Deus, ninguém. Nunca houve nem vai haver. Só Deus é o único Criador. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também em Cristo. E Deus, com seu infinito poder, deu ordem aos seus exércitos de anjos
para derrubar ele, o diabo, lá de cima, por causa de que ele queria ser mais do que Deus. E ele veio comer o pó da terra, como Deus assim prometeu, lá no jardim do Éden, a serpente. A partir de agora você vai rastejar e comer o pó da terra. E ele caiu lá de cima, por enquanto ele está aqui na terra, até a vinda de Cristo, sabendo ele que o tempo dele está próximo. Porque quando Jesus vir, vai lançar ele no lago de fogo, com um sopro, com o poder de Deus, com a força do Espírito de Deus, ele vai lançar ele no lago de fogo, o diabo, a besta e o falso profeta, e todos aqueles que não estão escritos no livro da vida, que atuam como joio, que vive negando a palavra de Deus, deixando de dar crédito, ouvidos à palavra de Deus, para dar créditos a homens sanguíneos, carne e sangue, que nunca foram no céu. Jesus sim, desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele disse que ninguém subiu ao céu a não ser ele, o Filho do homem que está no céu. Mas no dia da ressurreição, todos ressuscitarão. Os obedientes à palavra de Deus, que receberam vida e vida e abundância em Cristo, para a glória, em corpos espirituais, lavados e remidos no sangue de Cristo, corpos iguais aos anjos, corpos iguais aos anjos de Deus no céu, e os obedientes à palavra de Deus. Mas os desobedientes, os que negam o Filho, que negaram o Pai também, os desobedientes à palavra de Deus para dar crédito às doutrinas de homens, vai ser lançado no fogo, no lago de fogo, que é a segunda morte, onde lá já está o diabo, a besta e o falso profeta. Meus irmãos, vocês que são chamados para ouvir e crer na palavra de Deus, sejam bem-vindos para fazer parte do corpo de Cristo. Feche seus ouvidos para as doutrinas de homens que vêm de contrariedade à palavra de Deus, e abra os ouvidos para a palavra de Deus e permaneça firme nessa unção que vocês receberam, porque a unção que Jesus nos deu, ela é verdadeira. Então vamos permanecer nela, para que a gente não atue como o anticristo, que para isso a gente não veio. Os escolhidos de Deus vieram para crer em Deus através de Cristo Jesus, ser a favor das doutrinas de Cristo, dizer amém para tudo que Cristo ensinou, para a palavra de Deus. E as doutrinas de homens que você busca na Bíblia e não vê fundamento bíblico na palavra de Deus, diga em nome de Jesus não, porque as ovelhas de Jesus conhecem a voz dele, ouçam a voz dele e dão crédito a ele, em nome do Pai, que criou todas as coisas, esse Deus único, maravilhoso, e em nome do Salvador único que Deus nos deu, o Espírito Santo também, que é o único Espírito da verdade que Jesus nos deu. Nos conceda íntegros, crendo nas doutrinas que Jesus assim nos trouxe, na palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus com todos nós esteja, meus irmãos, hoje e eternamente. Amém.